Aí, já começou a gravar. Vamos Já lá. começou a gravação. Muito bem. Então, vamos lá, Dom Cláudio. Hum, e aí? Dom Cláudio, se o senhor quiser começar? Dom Cláudio caiu? Oi? Caiu. Ó, na hora que ele falou vamos, ele deve estar voltando. Ah, está voltando. Ué, tá dando problema esse recording aparecendo aí, né, onde não deve. Mas o senhor pode começar, pode abrir sua câmera. O senhor fechou sua câmera. Tô tentando Ah, abrir. ele tem que colocar que concorda que O seja senhor tem que gravado, aceitar a né? gravação. Pois é, mas aí o negócio ficou complicado agora. Como é que vem escrito? Eu É em não, inglês. agora tô com dificuldade para entrar. Para entrar, o senhor está tendo dificuldade? É, Abre o não, vídeo, o vídeo. deixa eu ver agora, abrir tudo. Vamos ver agora. Onde que está À recording? Não, esquerda. Não, não, eu não preciso mais mexer nisso, né? Deixa eu só abrir a não, câmera. isso, Agora estou me vendo, tranquilo. né? Muito bem. Tá bom. Tá. Isso aí. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para esse nosso encontro, que é mais uma formação, né, do ecumenismo, diálogo interreligioso de forma remota. E nós temos hoje a assessoria do professor Edward Guimarães, ele que é doutor em ensino em ciências da religião e professor da PUC Minas, né? Ele vai tratar conosco o tema teologia e prática cristã do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Esperamos que todos possamos aproveitar bem, né? E para o professor, que nos oriente e nos possa oferecer, né, a riqueza dos seus conhecimentos para que todos nós possamos tirar proveito dessa noite. Ok, então agora a Lúcia vai trazer um texto para a nossa espiritualidade. Muito boa noite, paz e bem a todos. Janete e eu nos decidimos por trazer um comentário sobre a mensagem do Papa Francisco ao Conselho Mundial de Igrejas na peregrinação em Genebra, em junho de 2018. Ele propõe caminhar segundo o Espírito. Inspirado na leitura extraída da carta aos Gálatas, Francisco propôs uma reflexão sobre a expressão caminhar segundo o Espírito. Caminhar segundo o Espírito é rejeitar o mundanismo, é escolher a lógica do serviço e avançar no perdão, é inserir-se na história com o passo de Deus, não com o passo ribombante da prevaricação, mas com o passo cadenciado por uma única palavra. Ama o teu próximo como a ti mesmo, como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 14. No decurso da história, afirmou o Papa, as divisões entre cristãos deram-se porque na raiz, na vida das comunidades, se infiltrou uma mentalidade mundana. Primeiro, cultivavam-se os próprios interesses e só depois os de Jesus Cristo. A direção seguida era a da carne, não a do espírito. Mas o movimento ecumênico, para o qual tanto contribuiu o Conselho Ecumênico das Igrejas, surgiu por graça do Espírito Santo, recordou o Papa. Ele coloca também que é preciso escolher ser de Jesus antes de ser de Apolo ou de Cefas,
antepor o ser de Cristo ao fato de ser judeu ou grego. Ser do Senhor antes que ser de esquerda ou direita. Escolher em nome do Evangelho o irmão antes que a si mesmo. A resposta aos passos vacilantes, prosseguiu o Papa, é sempre a mesma: caminhar segundo o Espírito, purificando o coração do mal, escolhendo com obstinação o caminho do Evangelho e recusando os atalhos do mundo. Depois de tantos anos de empenho ecumênico, neste 70º aniversário do Conselho, peçamos ao Espírito que revigore o nosso passo, que as distâncias não sejam desculpas. É possível já agora caminhar segundo o Espírito, rezar, evangelizar, servir juntos. Isso é possível. Caminhar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos. Eis a nossa estrada mestra. Essa estrada tem uma meta concreta, a unidade. A estrada oposta, a da divisão, leva a guerras e destruições. O Senhor pede-nos unidade. O mundo, dilacerado por demasiadas divisões, que afetam, sobretudo, os fracos, invoca a unidade. Francisco conclui seu discurso definindo-se um peregrino em busca de unidade e de paz. Agradeço a Deus, porque aqui encontrei irmãos e irmãs já a caminho. Que a cruz nos sirva de orientação, porque lá, em Jesus, foram abatidos os muros da separação e foi vencida toda a inimizade. Lá compreendemos que, apesar de todas as nossas fraquezas, nada jamais poderá separar-nos do seu amor. Antes de finalizar, eu só queria frisar assim, Janete e eu, mesmo antes de nos comunicarmos, estávamos pensando na mesma linha. Eu pensava em ler, né, um texto de Efésios para a gente refletir rapidamente justamente sobre essa questão dos muros de separação, né? E quando eu conversei com ela, ela estava propondo esse texto de reflexão sobre a mensagem do Papa Francisco. Então, para que o Espírito nos ilumine e que nós possamos viver em comunhão, mesmo distantes, oremos juntos. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que iluminemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Tenhamos todos uma boa formação. Aqui é um crescimento, muito bom mesmo. É uma situação em que essa comissão, composta por 10 pessoas, tem se empenhado muito, desde dezembro de 2020, para que as coisas possam cada vez mais, para que o ecumenismo, o diálogo interreligioso possa circular, possa conviver. E hoje nós vamos ouvir umas coisas muito importantes, necessárias, e que vai tocar nosso coração com o Edivar. Ele também faz parte da nossa comissão, além de professor, como já foi dito. Ele faz parte da nossa comissão, junto com a Tânia, estão na assessoria, o Amaury vice-coordenação, o Zé Maurício, secretário, a Lúcia com a Janete na espiritualidade, o Dom Cláudio é o nosso bispo referencial, eu estou como coordenadora por enquanto, e nós temos mais 3 pessoas que ainda não puderam estar
por enquanto. Vamos ver se vai dar certo de entrar. Então, uma alegria vocês aqui conosco e, com certeza, será um grande crescimento para nós. Edivar, está com você a palavra. Boa noite a todas, a todos. Foi com muita alegria que acolhemos esse desafio, né, de partilhar aqui, né, essa temática tão importante da formação para o ecumenismo e o diálogo interreligioso, né? Fundamento teológico e prática cristã, né, dessa desafiante experiência. Isso que já falava aqui, nesse momento de oração, né, da gente superar muros e transformá-los em pontes de fraternidade, né, de aproximação. Então, queria começar voltando no tempo, em 1987, quando, corajosamente, eu escrevi uma carta para Dom Pedro Casaldáliga, lá no Araguaia. Porque 2 anos antes, com 17 anos, eu li a vida de São Francisco de Assis e aquilo me derrubou do cavalo, né? Eu senti muita vontade de fazer como ele, né? Querer viver o Evangelho. E isso me levou ao seminário, né? E quando eu estava no noviciado, em Manhumirim, no Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, com coragem assim de quem estava dando os primeiros passos, escrevi para ele o que ele me orientava para eu viver a vida cristã autêntica como São Francisco, no tempo dele. E eu tinha na carta falado com ele que o que mais me impressionou foi quando o jovem Francisco se alistou para ir para a guerra e ele foi preso na guerra que ele queria combater os muçulmanos. E na prisão ele teve uma experiência de ser bem tratado, acolhido pelos muçulmanos, que fez com que ele mudasse o conceito do que é um muçulmano, que não era um inimigo, mas era um irmão. Isso afetou decisivamente a experiência cristã que Francisco vai consolidar numa caminhada que todos nós conhecemos e admiramos. Quando eu escrevi para Dom Pedro Casaldáliga, ele me respondeu dizendo o seguinte: o primeiro passo para você ser um bom cristão é o que você está fazendo, é se formar. Dedique-se aos estudos. Estude para valer, para você conhecer a experiência cristã a fundo, que aí você vai poder confrontá-la com os desafios e urgências da realidade do nosso tempo, e você vai buscar viver a fé cristã sendo fiel ao Evangelho e a Jesus. Então, Edivar, acho que seu microfone falhou aqui. com essa... Vocês ouviram a memória, né? Anterior. É com essa memória que eu, tempos depois, recebi assinado por Dom Pedro, já no ano 2000, um textozinho que ele chamava de Pelos Muitos Caminhos de Deus. Eu só quero ler um parágrafo para servir como começo de conversa disso que nós vamos fazer nessa noite, que diz assim: pelos muitos caminhos de Deus em que ele se cruza com a humanidade, criando-a, acolhendo-a com seu amor, buscando-a, avançamos religiosamente plurais, filhos e filhas desse Deus único, irmãos e irmãs em sua família humana. Sejamos cada vez mais conscientes dessa unidade que o amor de Deus faz com que todos nós sejamos irmãos e irmãs, e com essa enriquecedora pluralidade com que podemos e devemos vivê-la a caminho da casa comum do nosso pai e mãe. Para essa caminhada é que eu convido você, juntos no Deus vivo. Então, com essa memória, eu queria abrir a minha conversa dizendo o seguinte, que se é decisivo esse caminho da formação, a formação, quando a gente abre o coração, ela nos convida sempre à conversão, com esse desejo da gente viver a fé cristã com mais autenticidade, com mais fidelidade ao Evangelho, assim como Jesus
foi se abrindo cada vez mais ao amor do Abba e se entregando com a força do Espírito Santo, nós hoje também somos chamados. Então, eu creio, há muito tempo, isso está consolidado na minha formação teológica, na graduação, no mestrado, que toda religião é chamada a ser uma mediação histórica ou um caminho que desperta e promove a verdadeira experiência religiosa nos seus fiéis. Ou seja, que ela promova o crescimento no caminho espiritual e na busca de uma vida nova, uma vida mais consciente, mais humana, mais fraterna, mais justa e solidária. Toda religião, e olha, eu digo toda, é chamada a favorecer a experiência de fé em Deus ou a experiência mística do amor, que nos transforma para a vida nova. Uma religião que não oportuniza essa experiência central do amor, ela não cumpre a sua razão de ser, que nos faz buscar o bem viver e o bem conviver. Religião vem de religare, esse espaço próprio para suscitar essa experiência profunda de ligação da pessoa com a sua comunidade e da comunidade, com a fonte maior do sentido da vida, de forma que nos liberte, que nos humanize. Essa é a verdadeira experiência religiosa. Religião vem também de relegere, né? Que é o quê? Esse espaço que nos faz com que a gente, através de ritos, símbolos, vivências, com uma doutrina organizada, com princípios, ela seja capaz de nos fazer reler a nossa vida, né? A nossa história, e a gente ir se convertendo, né? em pessoas que se libertam do egoísmo, do fechamento ao amor, e que, assim, libertos, sejamos impulsionados para cultivar a vida nova. No caso da experiência cristã, uma vida com essa consciência do amor de Deus, né? Que nos faz gratuitamente seus filhos e filhas e que nos convida à mesa da irmandade, né? A se aproximar de cada pessoa, desde aquele caído que Jesus, né, nos mostra com a parábola do bom samaritano, né? E o Papa Francisco, de maneira muito linda, no 2º capítulo da Fratelli Tutti, nos mostra que ali talvez esteja em jogo a clareza dessa vida nova que nós cultivamos na vida cristã, aquela vida que dá atenção ao que mais precisa, né? Ao irmão caído, e a gente dando as mãos e desafiando-se a caminhar juntos, né? Então, com essa clareza do que é a religião, eu penso que todos nós, em qualquer da tradição que seja religiosa, pode cultivar a centralidade do amar, do cuidar e do servir. Mais ainda, no caso do cristianismo, né, a Igreja Católica é chamada, pois essa é a sua missão, de anunciar e testemunhar a maravilhosa experiência libertadora do amor salvífico e gratuito de Deus. E como nos revelou Jesus, um amor que é universal, né? O projeto salvífico de Deus, fala Paulo escrevendo a Timóteo, é do desejo de Deus que o seu amor chegue a todos, o seu amor, né? Então, testemunhar essa maravilhosa experiência libertadora do amor, do nosso Abba querido, amor revelado a nós pela luz e pela força criativa da divina Ruá, do Espírito Santo, que acabamos de rezar agora, né? Esse Deus em nós, que nos dá olhos de fé para reconhecer que em Jesus de Nazaré, o Verbo de Deus, né? que se abaixou, que se tornou um de nós, ele se fez um caminho de libertação pessoal. Nele, em Jesus, todos nós experimentamos que somos amados por Deus, filhos e filhas. No nível individual, pessoal, mas também no nível comunitário, porque esse amor nos irmana, né? Então, somos todos irmãos e irmãs desafiados por esse amor, né? Que nos convida a cuidar, a consolidar
na sociedade, né, à mesa da irmandade dos filhos e filhas de Deus. É essa consciência cristã que nos faz se aproximar de qualquer pessoa e enxergando, antes de tudo, não as suas diferenças, mas o amor de Deus que a torna filho, e que se a torna filho, se torna irmão e irmã. O cristianismo ele está centrado, meus irmãos e minhas irmãs, nessa experiência da graça de um amor que nos transforma a nossa consciência, pois nos abre à comunhão fraterna, à partilha da vida com os outros, né? Nessa casa comum que nos alberga a todos. Então, o cristianismo ele é essencialmente uma religião que deve nos impulsionar para o diálogo, para a acolhida do outro, para a promoção da justiça e da vida digna para todos. Tem alguém com o microfone aberto? Eu vou pedir para fechar, para a gente concentrar um pouquinho, depois a gente abre a conversa. Então, mas mesmo eu dizendo aqui, fundamentando, que esse núcleo da experiência cristã já nos convida a cultivar uma postura ecumênica e dialógica, eu digo ainda nessa introdução, o cristianismo, como qualquer outra religião, não pode ser autorreferencial. Isso que o Papa Francisco tem insistido desde a Evangelii Gaudium. Quando a religião ela ocupa o centro e não Deus, não o amor, com muita facilidade a gente esquece que Deus é o verbo da vida, Deus é amar. E, portanto, aquele que sustenta o dinamismo da vida. E quando a religião ela ocupa o centro, pode ser a nossa Igreja Católica ou qualquer outra, né, o centro da vida de uma pessoa, né, com muita facilidade, a religião se deturpa, porque ela, em vez de anunciar a sua missão, de testemunhar essa vida nova, o amor de Deus, que nos irmana a todos, inclusive com os sem religião, com os ateus, agnósticos, com os budistas, candomblecistas, umbandistas e espíritas, e qualquer que seja a religião, né? Então, essa religião, ocupando o centro, ela passa a anunciar a ela mesma as pessoas e defender as suas estruturas como aquelas que são as únicas legítimas. E quando essa religião ocupa o centro, ela se deturpa porque ela começa a desejar, antes de qualquer coisa, a fazer prosélitos, a buscar adeptos, e não pessoas para compartilhar a vida e o amor de Deus. Então, isso impede a autorreferencialidade de qualquer religião, impede que a gente enxergue qualquer beleza no desafio do ecumenismo, qualquer beleza no desafio, né, do diálogo interreligioso. Nessa situação, quando a religião se coloca no centro, ela passa a pregar a si mesma e considerar, isso que é triste, as demais religiões ou igrejas, no mínimo como inferiores à dela. Mais ainda, como ameaças, como inimigas, concorrentes, realidades que devem ser combatidas e até eliminadas, e em nome de Deus. Legitima-se desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, a exclusão do religiosamente diferente e até mesmo a violência religiosa promovidas muitas vezes em nome de Deus. Como se Deus precisasse de ser defendido com unhas e dentes. Como se Deus pertencesse com exclusividade a uma religião. Como se como se uma religião fosse de Deus e as outras diabólicas, demoníacas. Isso é muito sério, mas aconteceu demais na nossa história. E foi com essas experiências que fomos criando muros de ódio e separação. E é por isso que aqui nós estamos assumindo um desafio de avançarmos na nossa formação e na nossa convicção de que nós estamos aqui para aprender a amar, dividir a vida e partilhar a alegria desse amor que nos irmana a todos. Então, a primeira parte, depois dessa introdução à minha conversa com vocês, é a gente fundamentar, então, desde a fé cristã católica, o ecumenismo e o diálogo. Esse
fundamentação, ela se torna muito importante hoje, porque a gente está vendo na internet, em diversas comunidades, mas mais pelas mídias digitais, grupos católicos que são radicalmente contra o ecumenismo de igrejas e o diálogo do cristianismo católico com as outras religiões, e se fecham, e diz que o ecumenismo e o diálogo é coisa do demônio. Eu poderia, se tivesse tempo, se isso aqui fosse um curso, mostrar a vocês quem são essas pessoas, o que é que elas estão dizendo, e confundindo muitas comunidades, muitas igrejas locais e muita gente que quer viver o evangelho com sinceridade hoje, como Francisco, como muitos, né? Então, a teologia cristã, ela é um momento da fé interno, né? Da fé vivida, quando a fé busca compreensão e aprofundamento da sua experiência histórica. E é com a teologia que a gente vai reconhecendo, inclusive, os nossos acertos, mas também os nossos erros históricos, e às vezes em nome de Jesus. Nós já queimamos pessoas, já excluímos pessoas em nome de Jesus, né? Então, isso é muito sério. Então, essa reflexão ela precisa ser feita para que a gente tome consciência da beleza da fé cristã e do desafio que é ser cristão ou cristã, nesse mundo culturalmente plural e religiosamente plural. Então, a teologia necessita se deixar iluminar pela própria experiência do amor de Deus, ela é impulsionada por esse amor, por essa fé. Então, essa ciência da fé tem como objetivo aprofundar a fé vivida para que a gente realmente, né, seja evangelhos vivos, né, testemunhas com a nossa convivência, com a nossa postura na sociedade, na igreja e na sociedade, né? No trabalho, na família, qualquer lugar que a gente estiver, na escola, né? Como a cultura e o próprio fenômeno religioso, a teologia é uma realidade histórica e plural. Nós vamos reconhecer várias teologias cristãs, várias teologias católicas, várias teologias protestantes, ortodoxas, pentecostais, neopentecostais e outras teologias que não são cristãs. E seria papel da teologia, como das religiões, também dialogarem, né? Mas é preciso dizer que mais importante que a teologia é a fé vivida como fonte de sentido que ilumina o nosso viver e conviver. Então, se toda religião, ao longo da sua caminhada histórica, vai consolidando uma tradição, um modo de viver a fé, não foi diferente com a fé cristã nesses 2000 anos, é importante que ela consolide reflexões que vão ajudando o nosso processo contínuo de conversão e de purificação do nosso jeito de viver. Aqui em Minas Gerais, era comum, há mais ou menos 100 anos atrás, pais romperem com os filhos quando os filhos não se reconheciam na mesma religião dos pais e mudavam, às vezes, de igreja. Por casamento, por alguma razão, se decepcionava ou não encontrava-se na igreja católica e passava por uma igreja evangélica, por exemplo. Família, os pais rompiam relações. Mesmo outros estando alimentando na Bíblia, nos evangelhos, na vida de Jesus. Então, isso é muito sério, essa miopia. Então, eu repito, no caso do cristianismo católico, essa religião de 2000 anos, há muitas tradições e correntes que nos ajudam a viver a tradição cristã e se purificar. Há teologias que estão abertas e consolidando essa caminhada que estamos fazendo. Outras não, né? Estão ainda fechadas, não enxergam ainda a base bíblica, né, que fundamenta essa postura de abertura ao outro, de acolhida e de aprendizado. Portanto, se houvesse mais debate teológico, todos com abertura, isso seria muito saudável. Mas enquanto as pessoas permanecem fechadas, cada um julgando ter total senso da verdade, a gente não avança. Então, por isso que muita gente fica confuso quando vê, né, na internet pessoas falarem em nome da igreja contrário a essa formação que nós estamos fazendo aqui. Então, infelizmente, nem sempre os cristãos ou suas teologias dialogam entre si. Muitas vezes nos deparamos com cristãos fundamentalistas,
teologias fechadas em si mesmas, com teólogos e teólogas muito arrogantes, que deturpam a beleza e a fecundidade da experiência cristã e que toma a iniciativa, esse Deus, de se auto-revelar a nós e de comunicar o seu amor, que nos faz, repito, filhos e filhas, e, portanto, como ensinou Jesus no Pai Nosso, irmãos e irmãs que rezam pelo mesmo Pai. A teologia cristã do ecumenismo e do diálogo, ela não é recente. Nós não estamos aqui começando, né? Ela já tem uma caminhada consolidada, já tem uma caminhada importante com muitos passos interessantes. Inclusive, no nosso canal, tem uma das primeiras lives que conta a história do ecumenismo e do diálogo interreligioso, né? Essa caminhada já ajudou muita gente a dar esse passo, a se abrir, né? A Igreja Católica, de mão dada com outras igrejas e com outras religiões, produziram vários documentos orientativos muito interessantes de superação desses muros, desses ódios históricos, desses conflitos, e começar práticas ecumênicas e diálogo. E mais ainda, né, o nosso Papa Francisco, que vem retomando com firmeza o caminho, né, posto pelo Concílio Vaticano II, que aqui em Medellín, em 68, fomos recebendo, depois Puebla, né, Santo Domingos, que refletiu o tema da diversidade cultural, depois aqui em Aparecida, em 2007, quando a gente falava de uma igreja toda missionária, toda participativa, né, que agora está sendo retomada nesse contexto do sínodo. Conhecer esses passos que foram dados, esses documentos orientativos da nossa igreja, a nossa CNBB tem vários documentos interessantes, né? Esse é um passo importante. Por isso eu queria convidar, se o Zé Maurício estiver aí, colocar o nosso link do nosso canal, né, para que todos que estão aqui não só entrem lá e curtam, assistam às formações que estão lá, mas que também se inscreva no canal para você receber aquilo que a nossa caminhada de formação vai oferecendo, né? Então, já tivemos as ricas oportunidades de aprofundar a história do ecumenismo do diálogo, os níveis do ecumenismo, né? Às vezes é um nível orante, às vezes é um nível de uma luta ética de defesa do planeta, da ecologia, onde a gente dá as mãos, né, pessoas de diversas igrejas e religiões, que a gente luta contra a violência, contra o assassinato de jovens negros da periferia, contra, né, o genocídio dos povos originários, em defesa da reforma agrária, da saúde pública para todos, etc., etc., etc. Né? Há o nível do diálogo e do ecumenismo mais técnico, que precisa de pessoas qualificadas, que conheçam as suas tradições, os documentos dela, e avancem, né, enquanto magistério da igreja. Então, conhecer isso é muito importante. Então, o ecumenismo e o diálogo interreligioso nascem da própria experiência de Jesus, das primeiras comunidades de seus discípulos e discípulas. Essa experiência, isso é muito importante ser dito, está consignada no Segundo Testamento, né? Tanto nas cartas de Paulo, tanto no Atos dos Apóstolos, mas, sobretudo, nos Evangelhos, quando nós vamos vendo a própria prática de Jesus, que diz assim, imbuído da Ruá Divina: eu vim para que todos, não só alguns, todos tenham vida e a tenham em abundância. E quando alguém duvidava de que estava Deus com aqueles que estavam fora do grupo de Jesus, ele falava, né? Quem não está contra mim está a meu favor. Na casa do meu pai há muitas moradas para todos os filhos, né? E quem diz que ama a Deus, fala a carta de João, e não ama o seu irmão, ainda está no nível da hipocrisia, da mentira, né? É da vontade de Deus fazer chegar o seu amor, a sua salvação a todos. E aqui as Escrituras não falam simplesmente da igreja ou do batismo, fala do amor que nos liberta, que nos salva, né? Portanto, gente, o ecumenismo, o diálogo interreligioso, eu poderia continuar, mas o tempo não me permite, tem uma sólida fundamentação bíblica, né, teológica, que vai confirmando a direção desses passos, né? Acontece que, ao longo da história, como eu disse, né, muitos conflitos,
muitas divisões foram criando ódios e que a gente passou a não enxergar a fraternidade que une as igrejas, formando as diversas denominações, a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a comunidade daqueles que confessam esse amor de Deus, né, e procuram viver transformados e iluminados, portanto, em atitude de partilha, de aproximação. Além disso, né, hoje o contexto urbano coloca a experiência do pluralismo cultural e religioso como experiência cotidiana de todos nós. Você vira uma esquina, tem um centro, né, islâmico. Você sobe outro morro aqui em Belo Horizonte, tem uma catedral católica. Passa para outro lado, tem uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, né? uma sinagoga judaica. Ou seja, a gente percorre qualquer cidade, a gente vai ver não só o pluralismo da culinária, dos modos de viver das pessoas, mas o pluralismo religioso. Não existe, ou está cada vez mais raro, uma família inteira confessar a mesma religião. No ambiente de trabalho, na escola, né? Eu, na sala de aula aqui na PUC, muitas vezes me deparo com alunos de diversas tradições religiosas, de diversas crenças e convicções. Então, como não reconhecer que nós somos plurais? Que é da vontade de Deus ter nos feito não, né, uma produção em série, mas nas nossas singularidades. Então, o pluralismo deve ser visto e acolhido como algo positivo, que nos enriquece, que nos leva a descobrir novas dimensões. Eu, cada vez mais que aprofundo a fé cristã, quando eu me aproximo de um budista como um Dalai Lama, eu sinto que Dalai Lama me ajuda a ser mais cristão ainda. Quando eu me aproximo de um Mahatma Gandhi e leio a sua autobiografia, como que eu experimento que eu posso crescer na minha conversão cristã? E eu tenho certeza, quando eu converso com os meus familiares kardecistas, espíritas, com meus familiares batistas, e a gente conversa, às vezes já escutei: nossa, Edivar, isso que você falou me deu uma chave para aprofundar a minha experiência religiosa. Olha que bacana, né? Então, daí a importância de pensarmos aqui juntos uma pedagogia, e eu falo isso diante do Jefferson, aqui, que é meu pedagogo principal, né? Ou um dos, né? Uma pedagogia para a prática do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Eu vou apresentar 12 pistas, sem comentá-las, para a gente abrir a conversa. Tá? A primeira dessas pistas, e partindo do pressuposto que a gente tem aqui, não só na experiência de São Francisco que eu comecei a conversa, mas nessa caminhada do cristianismo, e falando até agora, né, do magistério do Papa Francisco, da CNBB, né, aqui nós estamos no Leste 2, uma sólida fundamentação para avançarmos com as posturas de cultivo do ecumenismo e do diálogo interreligioso. É com essa clareza que eu proponho aqui 12 pistas pedagógicas para a gente, no cotidiano, né? E eu estava falando até com o Zé Maurício essa semana que a gente vai começar no nosso canal lá, a cada dia ou cada semana, colocar um conhecimento básico de uma outra igreja ou de uma outra religião. Porque se a gente não conhece, a gente cria, né, um certo preconceito que às vezes não favorece a nossa postura, né? Mas a primeira delas é aquele recado de Dom Pedro Casaldáliga. A gente tem que conhecer a nossa religião, a nossa igreja, fundamentar a nossa identidade, a nossa clareza da nossa mediação, do amor de Deus, a nossa mãe igreja. Ser igreja é essa convicção que vai me levar a aproximar do outro sem qualquer grilo na cabeça, com essa disposição de juntos compartilharmos o amor que nos une, o amor do Pai nosso. A primeira delas, primeira pista, é desarmar-se. A gente já fez campanha de desarmamento, depois teve gente que
queria voltar a armar aí, todo mundo distribuir arma, né? A arma só gera violência. Desarmar-se de toda arrogância. Achar que a minha religião é a única verdadeira, que ela é melhor do que a dos outros, que, sabe, esse tipo de arrogância, pretensão de só eu ter a verdade, só eu saber, só eu que estou certo, só eu que sou amado, nada disso. Isso é imaturidade e infantilidade. Desarme-se. Aproxime do outro como se aproximasse de irmãos, de irmãs, que também estão vivendo a sua experiência e a sua busca de iluminação, de experiência de amor, né? De transformação de vidas, de ser feliz, de se realizar. Individualmente, em família, em comunidade, na cidade que compartilhamos, no país, nesse planeta que nos une a todos. Então, a primeira é isso, né? Tirar toda essa arrogância, descer do pedestal, é se irmanar, não temer. Segunda, cultivar a humildade aprendiz com espírito de irmandade. Depois eu quero partilhar esse texto lá, todos vocês vão receber, tá? Podem ficar tranquilos para dialogar comigo, aprofundar depois, né? Eu quero fazê-lo chegar a cada um de vocês até a semana que vem, se Deus quiser, né? Cultivar, então, segunda, essa humildade. Se eu desarmei da arrogância, eu passo a cultivar a humildade aprendiz. Não há ninguém que não possa me ensinar. Não há ninguém que saiba tanto que não possa aprender mais. Então, essa humildade aprendiz é que leva a gente a cultivar o espírito de escuta, né? De aproximação sem arrogância, né? De encontrar no outro um irmão e uma irmã. Terceiro, acolher e reconhecer a legitimidade do pluralismo. Se a gente fosse todo mundo igual um abacaxi, nós seríamos pobres humanamente. É porque somos diversos culturalmente, porque somos criativos, é que o pluralismo acontece não só dentro de cada religião, de cada família, de cada empresa, de cada escola, mas acontece também com o diferente, com o de outra nacionalidade, com o de outra crença, com o de outra convicção, que às vezes ele está convencido de não ter nenhuma religião. Aqui na PUC, estamos até estudando um grupo que é o Sem Religião. Eles falam, Deus sim, eu quero a fé em Deus, mas não quero religião. Você não pode impor uma religião. Então, essa é a terceira pista, né? Acolher e reconhecer que é legítimo as pessoas serem diferentes umas das outras. Aqui em Belo Horizonte tem gente que torce para o Galo e é feliz, como eu. Tem gente que fica triste. Todo final de semana vai para casa triste, torce para o Cruzeiro, como é que pode? Né? Então, tem que respeitar, inclusive, aqueles que não gostam de futebol. Né? Então, nós somos, brincadeiras à parte, nós somos plurais. Uns gostam de arroz com feijão, outros preferem outro tipo de comida. E que bom que a gente possa trocar temperos. Né? Também deveríamos aprender uns com os outros quando reconhecemos a legitimidade do outro ser diferente, ser ele mesmo. Quarta pista, descentrar-se. Papa Francisco tem estimulado muito. Só quem cultiva a atitude de êxodo pode cultivar a postura de saída de si. Sair de si para encontrar o outro, para se alegrar com o outro, para abrir-se à escuta do outro, né? Descentrar-se. Nem colocar a sua religião, nem você mesmo e as suas ideias no centro, mas o amor, a busca do bem viver, né? O Deus, a luz de Deus. Outras coisas devem, ou outras experiências devem ocupar o centro, para que a gente possa conviver. Como falava Hans King, esse grande teólogo suíço, que nos deixou recentemente, né? Sem cultivar essa postura de saída, de diálogo, nunca haverá paz entre os homens. Nunca haverá paz entre as culturas, entre as religiões. Olha que desafio, que profecia. Quinto, cultivar postura de abertura e de aproximação. Não dá para ficar fechado, né? Para cultivar a indiferença em relação ao outro.
Não. Eu conversando uma vez com o monge Marcelo Barros, depois de um livro que eu li dele, ele falava assim, quando Dom Helder era vivo, ele ficou sabendo que eu era um jovem monge e cada final de semana, depois da missa, eu gostava de ir em outra igreja e ali sentar no banco e participar para conhecer o jeito do outro rezar ao mesmo Deus que eu... E ali me deu, né, elementos de conhecimento que eu enxergava o outro não na diferença, mas naquilo que nós tínhamos de irmãos e irmãs, o Evangelho, a fé em Jesus e etc. Só para falar das igrejas. Né? Então, é muito interessante esse cultivo da postura de abertura ao outro e de aproximação. Não tem mais jeito, numa sociedade cada vez mais urbana, internética, a gente se fechar. Pagaríamos um preço muito caro, retardando o anúncio do Evangelho, se a gente se fecha a qualquer grupo, a qualquer cultura, a qualquer tradição. Depois, sexto, praticar isso que o Papa Francisco tem insistido para nós, enquanto igreja, aprendermos. A escuta dialógica. Eu não tenho que concordar com o outro, mas eu tenho que escutar com abertura, com o desejo de conhecer o outro, a sua beleza, o seu modo de ter convicção, de acreditar, de confiar, né? O modo dele ser, para que eu possa me enriquecer, ver o mundo desde o lugar do outro, para que eu possa superar muros, conflitos, ignorâncias. Depois, mais uma, sétimo, alegrar-se com a beleza do outro. É tão bonito quando a gente aprende a se alegrar com o sucesso do outro, com o que o outro está fazendo. Né? Outro dia me convidaram para fazer uma palestra no Colégio Batista. E fui, né? Eles sabiam que eu era um teólogo católico. Né? E que bacana conversar com os professores. Lá descobri que tinha professores católicos lá dentro, que tinha professores de fato batista, alunos, né, de diversas denominações, e que riqueza foi a conversa, o diálogo, né, sobre o tema que desenvolvemos lá, que foi a pessoa de Jesus. Olha, que bacana! Né? Então, além de cultivar, né, essa alegria com a beleza do outro, de conhecer o jeito do outro. Outro dia eu fui ver aqui um templo budista perto de Inhotim. Que coisa fantástica! Né? As suas rodas de oração, as suas estátuas de Buda, aquelas construções assim com a cultura tibetana. Que riqueza! Né? E que bonito foi a meditação, como eu aprendi e descobri que Deus, o Deus que eu tenho fé, estava lá, presente, né? Junto com a beleza do outro. Depois, oitavo, né? Aprender a partilhar preces de bem-querer. Em vez de desejar o ódio, né? A desgraça, a infelicidade para o outro, por religiosamente diferente, não. A gente já cultiva a alegria, por que não desejar o bem-querer? Né? Se, por exemplo, está tendo uma festa, um evento daquela igreja, daquela religião, por que não, né? Valorizar, dar a conhecer? Né? Se vocês frequentarem o meu Facebook ou o meu Instagram, vocês vão ver que, às vezes, eu partilho coisas bonitas de outras tradições religiosas, que nos enriquecem enquanto humanidade e que, se a gente pensar bem, nos ajuda a ser melhores cristãos. Né? Então, nada de ver o outro como inimigo, mas de partilhar preces de bem-querer. Nono, partilhar lutas em defesa da nossa casa comum e da justiça, da vida. Como que é bom a gente dar as mãos e defender a luta contra o racismo, contra a violência doméstica, né? Contra, por exemplo, a falta de acesso à saúde, né? Ao SUS de qualidade, né? A uma educação integral, fazer junto com o Papa Francisco, né? Esse pacto global pela educação, dando a mão às diversas culturas. Eu estava vendo aquele Edgar Morin, né? Um pedagogo ateu, inclusive judeu ateu, ele falar assim, esse documento, a Laudato Si do Papa Francisco, é talvez o documento mais importante do nosso século. Olha, né? Como é que é bonito isso, o outro reconhecer a nossa beleza e a gente também partilhar essas lutas em defesa da casa comum,
né? Da vida, de uma nascente, de uma floresta, etc. Décimo, a gente aprender a discernir, reconhecer e acolher a presença de Deus no outro. Eu me lembro do Jefferson, que está aí, fazendo uma oração com nós, professores, e ele lá no Colégio Santo Agostinho falava assim, gente, vamos nos cumprimentar assim, um em frente ao outro e vamos falar assim, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Não sei se ele vai lembrar disso, né? O Anamastê. Que coisa bonita a gente reconhecer que cada um é portador da luz de Deus, dessa centelha do amor de Deus que pode nos ajudar enquanto humanidade. Então, discernir, reconhecer e acolher o amor de Deus, a luz de Deus, a beleza, a presença de Deus no outro, no diferente culturalmente, né? Se você vai para uma tribo de um povo originário, você vai para um grupo quilombola, você vai para uma comunidade qualquer, né? Você ali reconhecer a presença desse Deus onipresente. Depois, 11, discernir e reconhecer, acolhendo as profecias externas à sua tradição religiosa. O que é isso? Eu aprendi isso com um grande teólogo galego que eu estudei no mestrado. Não sei se Dom Cláudio conhece, Andrés Torres Queiruga. Esse teólogo, ele me ensinou a ver que Deus nos fala não só de dentro da nossa religião, ele nos fala de fora, ele fala essa categoria, profecias externas. Às vezes, o modo de ser do outro está me estimulando aqui o chamado de Deus à conversão, que eu preciso estar mais antenado, que eu estou numa zona de conforto, que eu criei um cristianismo que anda de mãos dadas com a acumulação, com o egoísmo, né? Com a destruição da casa comum. Então, às vezes, é lá um cientista que se proclama sem religião, o que ele fala é algo que Deus está nos falando através dele. Olha que bonito a gente reconhecer que o outro também é portador de Deus para nós e pode nos ajudar, né, ao processo constante de formação. É tão bonito quando no Concílio Vaticano II a Igreja convidou pessoas de outras religiões para participar. Quando vai participar de um sínodo ou de uma assembleia, aqui na Assembleia do Povo de Deus, na Arquidiocese de Belo Horizonte, convidamos alguns pastores, pessoas de outras tradições, para estar ali e participar conosco, nos dar um feedback daquela assembleia, né? E é muito interessante isso, como que isso aí estimula a gente a cultivar a fraternidade. E para terminar, né, a Você 12ª, calma, por favor. a 12ª é aí que está a questão talvez mais bonita e desafiante, e que talvez é aquilo que é o maior fruto para mim do diálogo, da aproximação. É quando eu me aproximo do outro e, desde o lugar do outro, eu olho para a minha religião. Eu posso perguntar para os cristãos que não são católicos, como é que vocês veem a Igreja Católica? O Papa Francisco, o Sínodo, a catequese, como é que vocês olham? E eu, com essa escuta atenta, olhar a minha religião com os olhos de quem não é da minha religião, né? E às vezes até de outra religião, não precisa ser de outra igreja, não. Como que ajuda a gente a perceber o que a gente não dá conta? Estamos muito envolvidos. Eu tenho aprendido muito, muito, quando eu dialogo com pessoas que são até ateias, que já foram cristãos. Vou dar um exemplo que eu gosto muito. Herbert de Souza, o querido Betinho. Ele, um dia, no seu livro sobre o dia da minha cura, ele já estava no final da vida, ele escreveu assim: infelizmente, quando eu era cristão, eu rezava o Pai Nosso, né, e ficava tranquilo, mesmo como sociólogo. Hoje, que eu não sou mais cristão, eu luto pelo pão nosso. Lembra que ele criou a campanha do Natal Sem Fome, mobilizando a todos, cristãos e não cristãos, a não fazer da fome algo natural, algo que a gente aceita. Para mim, ali, Betinho foi um profeta de Deus, a nos falar que nós católicos, nós cristãos, muitas vezes nos acostumamos com uma sociedade desigual, com gente em situação de rua, com pessoas, né, sem a dignidade, vivendo sem a dignidade dos filhos e filhas de Deus, sem ainda um lugar
conhecido na mesa da Irmandade. Termino essas palavras com a minha experiência espiritual. Eu coloquei em forma de poema, e aí eu vou deixar... Não, rapidinho, vai lá. Vi pegadas nas areias do deserto. Pensei nos passos do povo hebreu. Recordei conhecidas tradições. Visitaram-me sagradas narrativas. Exalava em tudo ao meu redor o perfume do Deus estradeiro. Embreei-me, então, confiante nos enigmáticos caminhos do amor. Subi e desci por íngremes montes e bebi em suas fontes refrescantes. Tomei doses de coragem e ousadia, tirei máscaras, desnudei-me meu próprio ser. Decidido, desci às profundezas do espírito. Foi então que eu contemplei a sua face. Mistério luminoso me aguardava. O que dele intensamente irradiava, amedrontava, mas muito mais me fascinava e encorajava. Pensei então na palavra enviada, na palavra encarnada, que infelizmente foi rejeitada, crucificada, mas graças a Deus ressuscitada. Perdi o medo, a dúvida e a covardia. Curei a cegueira, a mudez e a paralisia. O encontro fez de mim homem novo. Não mais temia andar de braços dados com os que defendem a vida ameaçada e buscam teimosos sentido para a existência. Instigado, resolvi buscar sabedoria. Passei-me a purificar-me diariamente na memória dos profetas da história, profetas e profetisas, no fogo ardente da verdade dialógica. Não quero viver de qualquer jeito. Não quero voltar a ser quem eu era. O que hoje busco a ser ardentemente? Um destruidor de muros, um teimoso construtor de pontes, um arauto do tempo novo, aprender e ensinar a conviver, caminhar juntos em busca de lucidez, nesse mundo de tantas crenças e tão pouca libertação. No peito, o desejo lateja forte, o coração é também crucificado. Aos poucos se transforma, se expande e aprende a acolher o outro sem julgar e condenar. Torna-se, de fato, o meu coração a casa de todos. Uma sinagoga para os judeus, uma mesquita para os muçulmanos, um templo para os budistas, hindus e outros peregrinos. Um terreiro festivo e animado para candomblecistas e umbandistas. Centro de encontro para espíritas, xamãs, gurus, bruxas e terapeutas. Abrigo para ciganos, errantes e forasteiros. Espaço aberto de diálogo fraterno com ateus, agnósticos, humanistas, filósofos e estadistas. Hoje, eu cultivo o vinho inebriante do crepúsculo. Habito também, acredite, nas possantes asas da aurora. Pacificado, cultivo amizades. Não me envergonho de trilhar os passos do crucificado, de viver no dia a dia a oração do Pai Nosso e compartilhar as utopias inquietantes do Evangelho. Os desafios içados em bandeiras são veredas belas no caminho. Cultivar diariamente a retidão, a prática da justiça e da paciência, a tolerância e o diálogo aprendiz. Unir intrepidez e misericórdia. Doar-me no tempo dado a quem pede desolado e ensaiar fraternidade sem fronteiras, como Francisco nos ensina na Fratelli Tutti. Mover-se no paradigma da pluralidade. Portar a carteira da universalidade e termino. Andar ciente da singularidade, pois cada homem, cada mulher é sozinho a casa da humanidade. Muito obrigado. Nossa, muito bem, Edivar. Você realmente foi muito profundo. E rapidinho, tem uns questionamentos, mas bem rápido. É isso que a gente tem que entender. Nós não temos como viver dentro de um gueto somente com aqueles que pensam iguais e que vivem e que têm a mesma religião e que fazem parte daquilo que eu acredito. No fundo, a gente acaba convivendo com todos. E aí é o que você inicia, o diálogo, o respeito, né? E o amor tem que existir, senão nós vamos
que nós estamos fazendo se a gente não consegue nem conviver uns com os outros pela falta do respeito, pela falta do diálogo e pela falta de amor, né? Qual o sentido da vinda de Jesus nesse contexto? Mas aqui nós tivemos algumas perguntas e algumas coisas para poder te passar. A primeira delas foi a Regina Lima, ela é lá de Uberaba, da Arquidiocese de Uberaba. Ela participou da nossa assembleia e ela sempre diz que ela é bem inquieta pelo tudo que ela percebe e vê. Então, conforme você estava dizendo, ela disse: essa é a dificuldade, não buscar na fé esse diálogo, aceitação do outro na sua pluralidade. Colocam que não é religião católica ou outras denominações. O amor não entra nessa discussão, infelizmente. É uma pena quando a gente reduz, né, o desafio do ecumenismo e do diálogo interreligioso a tentar fazer uma única religião. É uma pena que muitas pessoas pensam que ecumenismo é isso, acabar com o cristianismo plurieclesial. Isso é praticamente impossível pela história que construímos, né? E eu acho que quando a gente começa a entender que a centralidade do que eu disse é do amar, pois esse é o dinamismo da vida de Deus em nós, né? A sua aliança conosco é uma aliança de amor e que nos deu liberdade para aprender a viver esse amar. É um desafio, portanto, que impede a gente se converter, que pede da gente a conversão ao diálogo, à acolhida do outro, né? A superação de ódios, aquilo que nós traçávamos na conversa, né? Eu acho que é um desafio para todos nós, a conversão diária ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso, dentro da família, nas nossas comunidades e posturas. Eu acho que aqui é uma das bandeiras mais bonitas que desafiam a fé cristã. Depois nós temos a pergunta do Amauri. Quais as etapas de ecumenismo e como ir quebrando os tabus e resistências internas em nossas igrejas? Dioceses, paróquias, comunidades, grupos pastorais Parar de conversar, parou. e movimentos para ver a pluralidade de fé como dom de Deus. É difícil assim aí, né? Sim. Mauri, que alegria te ouvir, você que faz essa caminhada e esse serviço no CONIC. Olha, é tão triste reconhecer isso, né? Quão poucas igrejas já entenderam, né, a importância dessa aproximação, desse diálogo, desse dar as mãos, dessa partilha do evangelho que nos une, da memória perigosa de Jesus que nos desafia a todos, né? Quanto que é importante a gente, com alegria, mesmo que seja uma minoria abraâmica, ir contagiando o outro com o nosso testemunho de fraternidade, de irmandade mesmo nas causas que são decisivas na construção de uma sociedade mais justa, solidária, mas também na construção de uma humanidade com consciência de que todos nós fazemos a única e mesma humanidade e devemos superar toda forma de exclusão, de discriminação e de violência, inclusive religiosa, né? Então, é um desafio para todos nós. É a alegria. Quando a gente se deixa contagiar pelo amor de Deus, é que a gente fala assim, eu sou convencido por esse amor, e irradiar é com cultivo de amizade, de aproximação e de respeito às diferenças, né? O Amauri te pergunta, Edgar, ele primeiro diz que as suas palavras são instigantes, implicadas de boas ações no caminho da unidade e na diversidade. Quais livros básicos sobre ecumenismo nos indica? Olha, tem muita coisa boa, né? Agora, eu acho que para nós que estamos criando, né, um processo formativo no nosso regional, eu acho que participar dessa caminhada são passos, né? Nós temos aqui Dom Cláudio conosco, né, para irmos caminhando conosco. Não, pode uma reunião que eu tinha que participar agora.
Valbuza, Elias, por favor, feche o seu microfone, por favor. Só para a gente finalizar. Isso, obrigado. Só para dizer o seguinte, né? É uma caminhada com passos. É claro, gente, que tem pessoas que já deu passos, né, e pode nos ajudar, né? Esses passos, quanto mais juntos a gente der, mais avanços vamos ter, né? O ecumenismo, o diálogo, não pode ser de um grupinho. Tem que ser uma convicção que nasce do amor ao outro como filho e filha de Deus. Então, tem livros que nos ajudam, sim, né? Eu conheço muito livros de teologia, mas eu recomendo um livro que tem me ajudado muito, do Elias Wolff, né? Caminhos do Ecumenismo no Brasil. Esse livro, para mim, História, Teologia e Pastoral, com dicas práticas nos 3 níveis, né, nos ajuda a se apropriar dessa caminhada, a aprofundar a convicção teológica, bíblica do ecumenismo, né, e do diálogo interreligioso, e depois ir para a pastoral. Como é que eu me aproximo por exemplo, com visitas, com cultivo de amizade, né? Isso deve ser de um presbítero, de um bispo, de um leigo, de um religioso, de uma religiosa, de todos nós batizados, né? Porque é um impulso que o evangelho nos leva a se aproximar do outro, né? Por isso que, às vezes, a gente tem até que rever o nosso conceito de evangelização, que não é simplesmente tornar o outro católico, mas tornar o outro católico no sentido de partilhar essa universalidade do amor de Deus e, portanto, respeitar o outro enquanto budista, enquanto hindu, enquanto espírita. Nada de querer tirar o outro da religião dele, mas dar o seu testemunho de que a sua religião te libertou para amar a todos como irmãos e irmãs. E é por isso que podemos dividir a cidade, dividir uma escola, dividir o trabalho, dividir a convivência familiar, sem brigas, sem disputas, sem violência. Tem mais aqui também o André Ferraz. Ele fala que a polarização política retirou a máscara de muitos cristãos que se diziam amar. As críticas à última campanha da fraternidade e os fechamentos de muitas paróquias e dioceses ao trabalho ecumênico também. Podemos dizer que estamos avançando ou retrocedendo frente a esta bela explanação. Eu vou pedir licença para ser essa última e eu vou sair, porque eu dou aula agora. E depois vocês encerram, depois eu vejo a gravação, como é que ficou. Então, gente, eu penso que nós vivemos tempos muito difíceis nos últimos anos, não só no âmbito político, mas no âmbito político ali acordou, né, aquilo que estava latente, né, e que já vinha sendo trabalhado nas nossas convivências, né? Essa dificuldade da gente criar uma sociedade justa, fraterna, que garante, né, os direitos humanos para todos, que garante a dignidade. Então, é muito difícil você combater a desigualdade porque você mexe em privilégios. É muito difícil você criar, portanto, uma política que é o instrumento mais propício a gente fazer a caridade e a construção de uma sociedade que caiba a todos, sem privilégios. Então, quando a política ela é feita e vai mexer com essas estruturas que já estão consolidadas, né, é claro que as pessoas vão olhar isso não com bons olhos. Quando a igreja, por exemplo, denuncia situações que geram ameaça e morte ou destrói o planeta, ela também incomoda. Nós temos aí uma caminhada de mártires que deram a vida porque foram assassinados, porque defenderam a justiça, os direitos humanos, a luta, né, pela igual dignidade humana, etc. Né? Então, vai ter dificuldade, sim, porque vai ter irmãozinhos difíceis, irmãzinhas difíceis, toda família tem, né? Todo grupo tem, irmãos que não entendem que nós estamos aqui para aprender a amar e partilhar a vida e a casa comum. Mas acho que Deus é paciente e nos deu, né, o seu Espírito Santo para que a gente tenha criatividade e paciência de não desistir e perseverar nessa caminhada que é linda, vale a pena. Gente, muito obrigado. Um bom final de encontro. Vamos abrir as câmeras que a gente tira a foto para deixar lá para nós no arquivo, por favor, enquanto o Edivar está aí.
Quem puder, já vamos abrindo as câmeras, por favor. Oxe, deixa eu pegar aqui. Que aí eu já estou colocando ali para a gente, que aí nós já temos... E muita gente escondida, né? Não é, Dom Cláudio? Olha que sala bonita aquela lá, olha, com 5 pessoas e só deixaram entrar gente bonita e simpática. Olha lá, olha. Você viu? Vamos abrir as Você janelas, escondeu vamos que abrir você a é do Tom câmera. Benz também. Eu pensei que você ia falar do Tom Benz, do nosso Tom Benz. Então, nós não vamos... A gente ainda tem uns minutinhos, dá para ir conversando, o Dom Cláudio está aí junto, vai respondendo também. Isso. E a gente dá licença, Edivar, entendemos que o seu compromisso com Obrigado, a Edivar. escola foi depois. Tem uma turma de 66 alunos me esperando aqui. Vai Que lá. bom, boa aula, viu, Edivar? Não, obrigado. Ótimo, Tá Edgar. bom, valeu muito. Não deu nem Valeu. para te agradecer, mas você sabe. Pois é, aqui tem mais alguém que gostaria da gente dialogar aqui, colocar alguma coisa, algum exemplo, né? O que chamou a atenção e aquilo que ele falou, aonde foi que você percebeu que pode haver essa mudança e que essa realidade que nós vivemos precisa ser transformada, modificada de alguma maneira, não pode continuar assim, não é mesmo? Eu posso dizer alguma coisa? Claro! Eu tive uma experiência muito interessante, uma viagem que eu fiz para a Índia para visitar as casas de formação dos capuchinhos, mas eu também visitei muitos templos hindus, visitei também templo xavanista, e visitei também do budismo, onde nasceu, né, Buda, onde Buda iniciou o budismo, mas é muito interessante que na Índia tem pouco templo budista, né? O budismo foi muito mais para o Japão, para a Ásia, mas não na Índia. Na Índia é só a cidade onde Buda nasceu, onde está a origem do budismo. Mas eu pude fazer uma experiência assim de ecumenismo, e quando o professor falou do Namaste, né, eu fiz essa experiência na Índia. Quando as pessoas me saudavam assim, com a mão posta e diziam Namaste. Era a saudação que elas faziam, né, que eu era um estrangeiro, um ocidental, chegando ali. E quando eu fui recebido por um sacerdote de um templo hindu, e ele me recebeu com tanta honra, com tanto respeito, e me deu uma explicação de toda a religião, de como eles viviam a parte religiosa, e não só, também a parte social que eles desenvolviam para as pessoas que faziam parte do templo deles. E me levou onde era o refeitório, me explicou tudo. Foi, assim, para mim, uma experiência não só cultural, mas também religiosa e, né, de ecumenismo. E a gente chegar num lugar onde você não é a maioria. Nós todos ainda temos aquela mentalidade de cristandade. Nós somos a maioria. E temos dificuldade com estatísticas, porque o número de evangélicos está crescendo. Não nos preocupamos de vivermos bem a nossa fé e o nosso testemunho. Esse que é o problema. Não é querer ser maioria, ser mais que os outros. E aí eu fiquei impressionado como os cristãos na Índia, que são minoria, vivem com muita convicção a sua vida de igreja, de comunidade, e participam e vibram. Eu fiquei muito impressionado. Eu aprendi uma coisa para a vida toda. E ainda não sei quanto devo aprender
a respeito desta expressão da fé e da religiosidade do ser humano. Eu acho que nós precisamos, como diz o professor, superar aqueles 12 pontos, são importantíssimos para a gente aprender a viver o ecumenismo, a sermos pessoas ecumênicas. E uma das coisas que ele colocou que é fundamental é o amor. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, ele resumiu em 2 toda a lei e os profetas. E diz: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. É o resumo da lei, é o resumo dos profetas. Mas nós nos apegamos a estatísticas, a dados, os mandamentos, eu não cumpri isso, não cumpri aquilo, e a gente não vive aquilo que é o essencial, que é o amor. Eu gostei muito quando o professor falou que realmente aquilo que é importante é a nossa capacidade de amar, e de amar a todos indistintamente. Nós somos distintos, nós somos diferentes. Mas eu creio, e aquilo que eu creio, eu devo viver com amor. E respeitar também as pessoas, como elas se expressam, como elas amam, como elas vivem a sua religiosidade, vivem a sua fé. É isso mesmo, nós precisamos respeitar muito a fé do outro e o modo de ser do outro. Os filhos não são iguais, e vêm do mesmo pai, da mesma mãe, não são iguais. Então, como que nós, nossos irmãos, nós somos completamente diferentes. E aí, como conviver? Quando se é preciso, nós conseguimos. Então, é necessário e urgente que nós tenhamos esse coração aberto ao diálogo, ao ecumenismo e ao interreligioso, sim, esse diálogo interreligioso. E quem mais gostaria de colocar alguma coisa para nós? Eu hoje vi que nós somos bastante tocados, tirados ali da nossa zona de conforto, né? Várias coisas nos foi colocada que dava para a gente prestar atenção em nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos compromissos, no nosso idealismo cristão, né? Quem mais gostaria de manifestar? Todo mundo de microfone fechado, caladinho. Oi, Amauri. Pois não. E da contribuição, acho que tem 2 caminhos provocados aí pelo professor Edmar, que eu acho que são muito significativos. Primeiro, a experiência do ecumenismo que começa em casa, no arroz com feijão de cada dia. Ele levantou uma estatística que o Dom Cláudio também falou, né, da diversidade hoje religiosa nas famílias brasileiras, né? Hoje já não existe famílias, são pouquíssimas as famílias puro sangue católicas, puro sangue evangélicas, né? A maioria das famílias brasileiras há uma diversidade não só cristã, mas interreligiosa muito grande, né? Entre parentes, às vezes filhos e pais, e tal, às vezes dentro do próprio casal, né? Cada um comunga de uma experiência cristã, ou até de uma experiência de religiosa distinta. Eu acho que a primeira experiência vem daí, na hora se a gente consegue conviver com os parentes, sendo de igrejas diferentes e até de religiões diferentes, a gente se respeita, a gente não se mata, não se dá o fim, muitas vezes até celebramos momentos religiosos uns dos outros juntos, por exemplo, Natal, Páscoa, estamos juntos e tal, por que não levar isso também para a dinâmica das nossas comunidades, das nossas paróquias, até das nossas dioceses, né? Por exemplo, a semana de oração, né, pela unidade cristã, momentos formativos, né, o dia de oração, que é católico, inclusive, né, vivemos agora no primeiro domingo, né, de agosto, o dia de oração pelos cristãos perseguidos, né, o Dia Mundial de Oração, que é uma iniciativa luterana, agora em setembro,
entre o dia 1º de setembro e 4 de outubro, tempo da criação, que é um momento muito forte, especialmente para quem está ligado a Laudato Si, a ecologia integral, semeadores e animadores, né, da Laudato Si, a própria experiência muito franciscana, mas que foi até uma provocação ortodoxa para o Papa Francisco, né, o tempo da criação não foi uma iniciativa católica, uma iniciativa ortodoxa muito interessante que a gente pode viver muito nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, com a pastoral da ecologia. E uma coisa que eu venho refletindo, estudando, que eu acho que até comentava já com o Magre, que é nosso madrinho do coração, né, com o Zé Maurício, com o professor Edivar, da ideia do desafio da gente pensar o ecumenismo a partir da nossa institucionalidade. Como o professor Edivar falou, e alguém tenha falado também em outros momentos, a gente tem vivido muito triste nos últimos momentos, nos últimos anos, né, dioceses e paróquias que se fecham, né, a experiências ecumênicas e interreligiosas. Aqui em Belo Horizonte, recentemente, o Zé Maurício participa aí do Viana, a Arquidiocese fez uma reparação histórica de mais de 100 anos, que tinha um decreto, né, que proibia celebrações dos congados nas igrejas católicas da Arquidiocese de Belo Horizonte. Esse decreto foi removido 100 anos depois. Quantas reparações que a gente pode pensar nas nossas dioceses de âmbito ecumênico e interreligioso? Né, pensar também nessa questão de refletir junto com os nossos bispos, com os nossos párocos, avanços. Muitas vezes as pessoas, como diz o professor Edivar, demonizam, né, o ecumenismo, né, talvez por desconhecimento, né, realmente desconhecimento, né, da questão, né, dos documentos da Igreja, Fratelli Tutti, né, Gaudium et Spes, né, outros documentos, né, do Vaticano II, o guia, né, do ecumenismo para os bispos, a gente poder, né, estudar isso nas nossas comunidades, nos grupos de ecumenismo das dioceses, né, de repente, se precisar contar com a nossa ajuda aqui, né, Mário? Da Comissão de Ecumenismo do Regional, para levar essa formação em loco, remota. Obrigado. Com certeza. É, isso mesmo, podem contar conosco, nós estamos todos à disposição, nos colocando a serviço, a estar juntos, a ajudar nessa situação, ou melhor, na criação de uma comissão, de um grupo, a princípio, para estarmos, seja via online, seja presencial, nós vamos ajudá-los naquilo que for preciso, mas nós precisamos fazer diferença e fazer diferente. Mais alguém? Todo mundo já está bem craque. É que é o nosso tempo, né, pessoal? A gente entende e respeita, cada um tem os seus compromissos e um dia de cansaço, e como a Tânia acabou de colocar ali para o Valbusa, tudo a seu tempo. O testemunho que vai trazer para as pessoas aquilo que a nossa caminhada, a nossa resistência, o nosso compromisso, a nossa abertura e o nosso respeito. E aí vai mostrar o diferente, né, Tânia? Você, na Ubuntu, você está com o microfone fechado, nós não estamos te ouvindo. Na Pinto. Isso, agora. Só uma pequena reação, que não, a partir de Dom Cláudio falou da Índia, que na Índia ele chamou a atenção de ver que são poucos, mas há uma seriedade na prática da vida cristã. E aqui nas pistas que nós recebemos, eu me dei conta que realmente essa formação é muito importante. Só que sempre eu falo nas comunidades que nós, os católicos, somos muito acomodados no sentido da formação. Vamos pegar sua pequena coisa, círculos bíblicos que acontecem nas nossas comunidades. É uma oportunidade para que nossas mães
muitas mulheres, pelo menos onde eu estou aqui, não sabem nem ler nem escrever, mas muitas também participam e sabem, sabe? Mas quando a paróquia, o pároco nos oferece essa oportunidade para aprender coisas básicas de nossa religião, pouca gente participa, pouca gente vê. E com essas mídias que nós temos, a televisão, muitas pessoas preferem seguir coisas na televisão e você acorda a uma igreja perto da sua casa. Caminha só quantos metros? 100 metros a uma igreja. E agora, como vamos discutir ou fazer esse diálogo se nós não conhecemos a nossa religião? Não sei se aqui tem uns párocos aqui, acho que é um trabalho muito importante que os párocos e nós que trabalhamos nas comunidades deveríamos incentivar pelo menos os círculos bíblicos, onde nós vamos aprender, temos a oportunidade de aprender alguma coisa para poder discutir com os outros de outras religiões. Só essa pequena coisa, eu gostei muito dessa formação, eu acho que vale a pena e a gente pode continuar. Quem sabe se o pouco que vamos aprender como hoje eu posso passar para a minha comunidade. Muito obrigada. Obrigada. Realmente, muitos são convidados, né? Poucos os escolhidos. Essa é a diferença e a oportunidade é lançada. Com certeza, essa comissão, ela tem muito carinho e muita vontade de conseguir alcançar um pouco mais, estar muito próximos, ajudar nessa construção, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas não é impossível. E Jesus veio para nos mostrar, né, que é possível. Eu gostaria de dizer que aqueles representantes das arquidiocese e diocese do nosso regional, que já estão fazendo parte, nós vamos ter um encontro com vocês online, não como formação, mas como encontro com vocês. Então, antes do final do ano, a gente ainda tem mais uma formação e tem 1 ou 2 encontros com vocês. Está na agenda já, e aí a gente continua, vai manter, e lá nós vamos nos falando. A gente vai terminando, né, para não passar muito do nosso horário, e agora a gente pediria... desculpa, e se alguém que está aqui participando conosco, quiser mais alguma informação, precisar do apoio, alguma coisa nesse sentido, só entrar em contato. Tem também as nossas referências no site da CNBB Regional Leste 2, tá bom? E também, como você se inscreveu, ali dá para ter o contato, o e-mail, tá bom? E nós estamos à disposição. E aí, eu creio que agora é pedir o Dom Cláudio para nos dar a bênção e agradecer de coração cada uma que esteve aqui juntos e que se dispôs a estar cada vez mais abrindo esse olhar, ampliando para que a gente possa fazer acontecer. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Senão o Dom Cláudio já vai nos dar a bênção. O José Maurício pôs um coração para nós lá. Bonitinho. Ele está com problema na câmara, ele já falou. A câmara dele fica fazendo alguma coisa que não está dando certo deixar aberta. Muito bem, eu queria agradecer a todos, né, pela disponibilidade, pela participação, que nós possamos cada vez crescer mais nessa dimensão ecumênica, que nós possamos também desenvolver um trabalho a nível de todo o regional, em todas as arquidioceses, dioceses, e muitos de vocês que estão participando aqui desta formação, que participaram hoje, são também membros dessa comissão, né,
nas suas dioceses, nas suas arquidioceses, e que possamos levar à frente esse trabalho que é tão importante, tão necessário para a nossa igreja, que nós possamos viver intensamente o nosso testemunho. Francisco de Assis, ele chegou ao sultão, ele não quis mudar nada do sultão, ele apenas disse que ele era cristão. Que a gente possa aprender isso também e levar às outras pessoas aquilo que nós somos, aquilo que nós cremos, e não querer mudar o outro, converter o outro, mas eu quero dar testemunho daquilo que eu sou, daquilo que eu conheço, daquilo que eu creio, e como eu sei amar as pessoas como elas são. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos. Amém.